Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Hoje eu vou falar sobre mude a sua mentalidade. E por quê? Você é livre para fazer suas escolhas, mas prisioneiro das consequências, né? Napoleão Hill. Na verdade, ele já falava isso e eu acredito muito nisso. Porque eu acredito que quando a gente está nesse processo de recolocação ou num processo que eu tô analisando a minha carreira, a gente precisa pensar o que você quer e eu vou te explicar melhor aqui. Então, para mim, existe uma tríade do sucesso para sua empregabilidade. Então, as escolhas que a gente faz aí ao longo, né, da carreira, nem sempre é uma coisa planejada ou uma estratégia, porém, quando você toma consciência disso, você toma rédea da situação, você acaba tomando ações e fazendo algumas estratégias para que você realmente alcance o objetivo o mais rápido possível. Mas eu queria explicar aqui esses três itens para que vocês consigam entender que escolhas tomar ao longo da sua carreira, tá? Então, assim, nós temos o tipo de emprego paliativo, que é aquele que você não é o sonho, não é o seu sonho, não é o que você almeja, mas é que naquele momento é o que você precisa fazer, porque nós somos adultos, temos conta para pagar, e isso faz parte, né, da vida de um adulto. Mas ele é um paliativo. Paliativo é a gente utiliza ele como um step ou como provisório temporário para você atingir um outro patamar. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando eu fui morar fora, por exemplo, eu, eu fiz atividades, trabalhos, que não era o que eu queria. Mas eu tinha um objetivo e eu sabia que aquilo ia ser provisório, temporário. Agora, o que não dá é para você fazer desse paliativo eterno. Porque o que acontece? E nesse caso mesmo que eu falo de morar fora, eu sei e conheço pessoas que tá anos morando fora do Brasil, não fala inglês, porque se acomoda com a merda quentinha. Eu já falei isso em alguma aula aqui. Se acomoda com a merda quentinha. Por quê? É confortável. A gente não quer realmente, mas a gente não veio pro mundo para isso, vocês sabem, né? Por isso que a gente não fica confortável. Por isso que em algum momento da vida, essa merda quentinha vai ficar muito insuportável e você não vai querer sair dela. Quer dizer, você vai querer sair dela porque fica muito insuportável estar ali. Porque não é o natural do ser humano, né? Não é natural. É qualquer coisa. O rio, por exemplo. Não é natural ele ficar parado. Ele tem que passar. Ele tem que passar. Ele não passa. Ele não deixa de passar porque tem uma pedra ou porque tem um galho. Vocês entenderam? É uma analogia simples, mas que assim, para vocês entenderem. O emprego paliativo é aquele que a gente não pode ficar ali. E quanto mais rápido você perceber e sair dele, melhor. Porque o paliativo não é ruim, mas é o que ele te sustenta hoje. E o que eu posso fazer de melhor. E eu te digo mais: no paliativo, você já começa a criar uma rede de relacionamento. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe. Então, assim, que imagem você está passando para as pessoas? Nas redes sociais, no seu trabalho? Você é aquela pessoa que só reclama ou é aquela pessoa que está ali ajudando? Eu mesmo, assim, as pessoas próximas sabem, em Dublin, eu muitas vezes chorava no meu trabalho. Chorava, 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 chorava. Voltava embora, assim, destruída. Que não era aquilo que eu queria. Não era. Mas eu sabia que era necessário por um tempo. Era necessário. Então, hoje, gente, eu entendo que pra gente dar um passo, às vezes a gente precisa dar um para trás. E tá tudo bem, mas o que a gente não pode é se acomodar. Vocês entenderam? O emprego paliativo é isso, ele existe e só que assim, o principal é vocês não se acomodarem na merda quentinha, tá bom? O disfuncional ou não saudável, enfim, o tóxico, né? Tá na moda tóxico. Então, esse tipo de trabalho é aquele que você tem que fugir o quanto antes. E que essa escolha para o seu próprio bem. Você tem que sumir dele rápido.
Por quê? Porque, na verdade, é esse que destrói com o seu psicológico, que destrói muitas vezes com a sua família, que destrói com a sua relação com os colegas de trabalho, que não vai agregar nada para sua vida, porque é o ambiente que seu chefe não te escuta, é o ambiente que você não se sente valorizado, é o ambiente que as pessoas têm um ambiente pesado, ruim, parece que tem uma coisa ali, sabe? Tem uma atmosfera ali que você nem sabe explicar o porquê, mas você se sente super incomodado. Mas você vai pro café lá e você vê que as pessoas só reclamam. Você vai pro refeitório e você vê as pessoas tristes, cabisbaixo. Não sei se é porque eu sou de RH e eu normalmente percebo isso, eu tomo o olhar para isso, porque para minha área principalmente é muito importante. E o nível, né, da felicidade no trabalho, a gente percebe nessas pequenas coisas. O quanto as pessoas conversam, o quanto as pessoas interagem entre si, o quanto as pessoas fazem amigos verdadeiros de lá dentro. Claro que tem uma pessoa ou outra que sempre vai ser mais próximo de você, tal. Não tô falando que você tem que ser amigo da empresa inteira, não é isso. Mas o quanto aquele emprego te traz uma felicidade, né? Se você acorda de manhã e fala, puta, que saco ter que ir lá de novo. Claro que nem é todo dia que você vai acordar feliz para ir trabalhar, porque é um trabalho, não é férias, né? Se fosse super legal, seria férias. Mas o que eu tô querendo aqui alertar para vocês é isso, não deixe o tempo passar. Não se acomodem pelo fundo de garantia que vocês têm. Eu conheço várias pessoas nesses anos todos que eu já fiz entrevista. Pessoas que estão anos na mesma empresa, infelizes, tristes. O corpo começa a reclamar, a saúde mental começa a reclamar, a vida familiar começa a reclamar porque impacta diretamente, não tem jeito. O trabalho impacta na nossa vida totalmente. Totalmente. Não tem como a gente separar. Por isso que para mim, vida pessoal e vida profissional são diferentes. Não são diferentes. Elas andam junto o tempo todo. Não tem como. Se você não tá bem na sua família, com os seus filhos, tem problema de saúde, você querendo ou não vai impactar o seu trabalho. Claro que você vai deixar de fazer, não. Você vai continuar fazendo, porque você é adulto. Mas aquilo é uma energia tão grande, é uma coisa tão grande que você tem que despender, que te incomoda de uma maneira que você nem consegue explicar isso para as pessoas. E muitas vezes você começa, né? Algumas pessoas começam a se retrair ou as pessoas, né, se retraem no sentido de, tipo, fica mais calada, se isola, ou você vai pro outro extremo, que é brigar com todo mundo, não escuta, daí você vira um inferno na sua vida, tanto na sua casa quanto no trabalho, com seus colegas de trabalho, enfim, com todo mundo. Tá? Então fujam desse emprego disfuncional. Tá cheio de emprego, tá cheio de recrutador atrás de você, eu posso ter certeza absoluta. Você só precisa fazer as coisas corretas, de maneira correta e que vai dar certo. Tá bom? E o emprego saudável, eu acredito muito assim, gente, que não tem emprego dos sonhos. Porque emprego dos sonhos, acho que é só se você. Não sei. Mesmo se você montar uma empresa, por exemplo, eu hoje. Hoje eu tô empreendendo. Hoje eu tenho a minha empresa, que é para ajudar vocês a se desenvolverem. Só que tem coisas que eu não gosto de fazer. E não é porque eu trabalho para mim que eu gosto de tudo que eu faço. Não. Mas, por exemplo, editar vídeo é uma coisa que, assim, para mim, tô achando o ó. Adoro ter a criatividade para montar, para montar anúncios, mas é uma coisa meu, depende de um tempo, sabe? Que é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de criar aulas, eu gosto de gravar aqui, por exemplo. Você pode ver que eu não faço nem preparação, não tenho aula anotada. Às vezes eu faço algumas anotações antes, mas é só para mim limpar, parece, a cabeça do que eu quero falar para vocês. Mas mesmo assim, tem atividades que eu não gosto. E tá tudo bem. Então é isso que eu acho que a gente tem que ter claro na cabeça. Todo o trabalho vai ser do sonho? Tudo bem. Pode ser que você encontre uma empresa aí, por exemplo, vou trabalhar no Google. E mesmo assim, eu já entrevistei pessoas que trabalham no Google e que não era essa Coca-Cola toda. Porque é isso, gente. Sempre tem. Até porque, o que eu acredito, as empresas são feitas de pessoas.
Então, às vezes você tem um benefício ótimo, às vezes você tem um salário ótimo, você tem tudo ótimo, mas às vezes você tem um colega de trabalho que não vai. Sabe aquele negócio que não desce? Ou você tem um gestor péssimo, péssimo. Gestor, bom, é que o gestor realmente é um caso à parte que eu acredito que o gestor, ele impacta demais a vida das pessoas e os líderes não fazem ideia disso. Infelizmente, por mais que se fale sobre liderança, ainda tem muitas pessoas, muitos gestores ruins, porque sabe por quê? Não gostam de pessoas. Não gostam de pessoas, não se preocupam com pessoas. Porque isso é muito lindo você falar, mas você fazer é difícil. E eu sei, porque eu já fui gestora. Eu sei. Só que assim, eu tenho certeza que eu sempre fiz um bom trabalho como gestora. Pode ser que eu não era mais organizada, e não era mesmo a mais organizada. Aqui tinha pensamentos claros, porque às vezes eu sou confusa mesmo. Eu quero falar uma coisa, mas nossa, eu dou uma volta ao mundo para falar. Mas uma coisa eu posso ter a certeza absoluta: eu sou otimista, sou super otimista, sempre tento olhar pro lado bom das coisas. Sou uma pessoa que gosta do outro. E assim, e é genuíno isso. Eu quero saber, eu quero que a pessoa esteja bem, eu quero que a pessoa trabalhe comigo bem. Sabe? Então, assim, eu sempre fui essa gestora, esse tipo de pessoa. E errando muito, gente, errando muito. É o que eu falo, não sou perfeita. Errando muito, porque ninguém nasce líder nato, né? Eu acho que são habilidades que você desenvolve. Tem pessoas que têm mais facilidade, sim. Porém, que já nasceu pronto para liderar. Para mim, isso é tudo bullshit. Mas, enfim, tá? Isso é a minha percepção, tá? Então, gente, o que precisa estar claro? Que existe esses 3 tipos de trabalho. Então, até voltando na frase, que escolha que você toma hoje? Você escolhe continuar no emprego paliativo e tá tudo bem, mas o que você tá fazendo para buscar ir atrás do o emprego que você sonha, porque também, gente, a vida é muito curta para você ficar aí, né? A disfuncional, para mim, assim, ó, não tem nem o que pensar. Sai daí agora. Sai daí. Ou faz uma estratégia para você sair o quanto antes daí. Faça uma estratégia. Não se acomode com o ruim. A vida passa muito rápido para você estar infeliz. E a gente passa muito tempo no trabalho para você se acomodar num lugar ruim. E vá atrás do emprego saudável, que é saudável para você. Porque às vezes o que é saudável para mim não é para você. Por exemplo, trabalhar em casa, para mim, eu gosto, mas eu prefiro um híbrido. Então, às vezes eu, por exemplo, como agora eu tenho uma empresa, eu não vou alugar um escritório, mas às vezes eu pego e fico um dia num coworking, eu vou para um café, porque eu gosto de ter relacionamento com pessoas, eu sinto falta disso. Então, o que é saudável para você? É trabalhar híbrido, trabalhar remoto. Para você, saudável é ser mais próximo da sua casa, não ficar tanto tempo no trânsito. O que é saudável para você? Olha, eu prefiro ganhar um pouquinho menos, mas eu tô mais próximo da minha família. Eu consigo buscar meu filho na escola. Eu consigo chegar e fazer uma janta pro meu marido, porque eu faço questão. Vocês entenderam? Então, assim, o que me faz feliz? Não se acomodem com a merda quentinha. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.